Um bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Hoje o Senhor me despertou com essa palavra no meu coração. Eu gostaria de trazer para você agora, nesse momento, nesse instante. Queria te pedir que você ficasse aí, prestasse bastante atenção, porque é uma mensagem de Deus para você. Você não está aqui por coincidência, não. Foi Deus que te trouxe aqui, Deus quer falar contigo, o Espírito Santo de Deus quer falar com você através desta mensagem aqui, desta palavra, Esdras, capítulo 4 e o versículo 24. Esdras 4, 24, diz o seguinte: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, ele é simplesmente fiel. Olha só, o que estava acontecendo agora, nesse exato momento em que eu li aqui no livro de Esdras. Ali há uma ordem do rei Sírio para que se reconstrua a cidade de Jerusalém, como também a igreja, a casa do Senhor. Ali havia uma ordem expressa do rei Sírio. E eles estão trabalhando ali, e acontece o seguinte, que naquele momento em que estão trabalhando, estão fazendo uma obra de Deus, por intervenção divina, era o Senhor quem queria aquela obra, era Deus quem queria aquela obra, mas aqui há uma ordem de outro rei para que se pare aquela obra, e a Bíblia diz que cessou a obra da casa de Deus. Eles tiveram que parar. Infelizmente, eles tiveram que parar e a obra parou. Mas você pode observar que no livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e o versículo 13, já na parte B do versículo, diz o seguinte: agindo eu, quem o impedirá? Aqui houve um empecilho neste momento, mas Deus diz o seguinte: agindo eu, quem o impedirá? Aqui houve uma pausa no trabalhar de Deus. Eles não puderam impedir, a Bíblia diz que aquela obra ficou parada até o segundo ano do rei Dário. Olha que até durou anos esse impedimento, esse empecilho, durou anos ali. Durou um tempo, durou um período. Mas você pode prestar atenção que Deus era quem estava no controle daquela obra. Então aquela obra, ela teria que ir avante, mesmo que tendo uma pausa, e você já pode me entender o que Deus está passando para você. Deus pode ter te direcionado a fazer algo e que foi impedido, e que foi parado aqui. A obra foi parada completamente. Deus pode ter te direcionado para algo em que veio algo contra você. Olha, que foi o rei Ciro, decretou que se construísse, reconstruísse tudo, e depois vem outro rei e dá uma pausa. O rei dos reis é aquele que está do seu lado e que deu a ordem para que se execute a obra. Mas existe outro rei, bem menor, bem mais abaixo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, não é? E com intervenções dá uma pausa naquilo em que Deus designou na sua vida. Você pode perceber isso quando o profeta Daniel está orando, e a Bíblia diz que tem 21 dias que ele está orando, e o anjo enviado do Senhor chega até o profeta Daniel e diz: olha, o inimigo, o rei da Pérsia, olha que é o rei, ele me impediu por 21 dias, mas desde o primeiro dia em que você começou a orar, saiu esta ordem, mas o rei da Pérsia me impediu por 21 dias. Mas aí Deus mandou reforço, né?
E aquele reforço fez com que ele chegasse até o profeta Daniel. O Senhor está mandando reforço dos céus, para que essa obra não fique pausada. O que Deus ordenou da sua vida não fique parado. Foi parado ali por 2 anos. Possivelmente tem algum tempo em que essa obra que Deus determinou na sua vida já pausou aí, não é? Vamos usar esta expressão. Está pausada esta obra aí. Mas não é por querer de Deus, não é por vontade de Deus, não. Não. Há uma resistência no mundo espiritual contra toda a ordenança do Senhor. Você percebe desde o Éden, desde Gênesis no Éden, você percebe que há uma oposição contra as ordenanças de Deus. Isso vai de Gênesis ao Apocalipse, vai acontecer, está acontecendo na sua vida. Deus deu uma promessa, Deus deu uma ordem, mas está pausada, está parada. Um rei menor tentou impedir, tentou parar, mas ele não conseguirá resistir. Ele não conseguirá resistir porque Deus está mandando reforço para você. O Senhor diz, operando eu, quem o impedirá? Ou seja, não será impedido. Há uma pausa, sim, o Senhor sabe, mas não vai impedir dessa obra se concretizar, dessa obra ser finalizada, não. A boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele não vai deixar pela metade. E aqui estava pela metade e eles pararam ali. Você pode perceber também essa resistência quando Deus dá uma ordem através de Moisés, falando com o faraó, deixe o meu povo ir. Ele não permitiu. Havia uma resistência, Deus lutou, mandou uma praga, 2, 3, deixa o meu povo ir, 4, 5, 6. Na 10ª, ele não resistiu. Haverá um momento, uma hora, um instante em que essa resistência cai por terra. Mas eu quero que você agora fique firme no propósito de que Deus realmente te fez a promessa, porque essa resistência vem de uma forma tão forte que às vezes pode até fazer você pensar que Deus realmente não te prometeu, ou que Deus se arrependeu de ter prometido, que Ele não vai cumprir por alguma coisa aí. Ele é especialista em inventar mentiras. Desculpa, eu chutei aqui o pé da coisa. O inimigo, ele é especialista em inventar mentiras. E se você ler aqui o livro de Esdras, você vai perceber que quando eles começam a construir aquela reconstrução ali toda, começam a construir o templo, a reconstruir os muros de Jerusalém, você vai perceber que acontece o fato do seguinte: a Bíblia diz que os inimigos ali, eles levantavam pessoas para colocar contenda no meio do povo, colocar desânimo no meio do povo, para que o povo não conseguisse ir avante com aquela obra. Então ele tenta de várias formas, olha só, ele já tinha tentado através de pessoas, através de desânimo, através de contenda, e agora tenta através de um rei que dá um decreto. Ele vai tentando, aumentando de nível, mas você precisa entender que você está em um reino agora espiritual. Quem está lutando contra você são as forças espirituais, e essas forças espirituais vai tentar usar quem está mais perto ou quem está disponível para atrapalhar e para parar os planos de Deus na sua vida. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Preste atenção a uma coisa. Quando Bartimeu estava ali assentado, ele tinha uma promessa e uma convicção dentro do seu coração que teria certeza que se Deus trouxesse Jesus para aquela rua em que ele ficava sempre, se Jesus passasse ali, era uma confirmação da sua cura. Ele sabia que ficaria curado, ele tinha certeza. E naquele dia o Senhor Deus Todo-Poderoso dirige os passos de Jesus na rua em que Bartimeu está. Só que quando Bartimeu começa aquela obra de clamor, as pessoas dizem: cale-se, pare, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Olha só,
E ali era para causar desânimo, fraqueza espiritual, era para que a fé dele fosse abatida e ele desistisse. Mas a Bíblia diz que Bartimeu, olha que é tão interessante, Bartimeu cada vez clamava mais alto, olha a persistência. Quando o mal vinha contra ele, cala, ele não vai te ouvir. Ele falava mais alto ainda, a resistência dele se dobrava e o grito dobrava e incomodava mais as trevas. E a luz se dirigiu para ele porque era projeto de Deus, mas havia impedimentos, sabe? Era várias pessoas, cala, 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 para, cala, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. Não era uma pessoa só, era várias pessoas. Mas ele creu. Creia no que Deus já te falou e o que as vozes contrárias falam ao que Deus já te falou. Essa oposição é espiritual. Ah, mas é uma pessoa tão direita, tão boa que está falando comigo. É uma pessoa tão de Deus. Era bem assim que Jesus andava com seus discípulos. Estavam os 12 ali quando Jesus estava falando sobre a sua morte, que veio morrer para salvar a humanidade, salvar a mim e a você. Quando Pedro, um homem de grande confiança de Deus, de Jesus, diz o seguinte: Mestre, não, isso não vai acontecer. E Jesus diz: para trás de mim, e fala o nome da criatura lá que eu não gosto muito de falar. Então, Jesus fala para o inimigo. Olhando para Pedro, sabia que não era Pedro que estava falando, mas alguém estava usando a boca dele, ele estava sendo influenciado, e Jesus disse: para trás de mim. E fala que o inimigo fique lá para trás, lá para trás, lá para trás, porque aqui na frente tem que ficar o Senhor dos Exércitos. O inimigo vai ficar para trás, tudo vai ficar para trás, tudo que está colocando você para baixo vai ficar para trás. Todo desânimo fica para trás, fica para trás. A alegria do Senhor é a sua força. Levante a sua cabeça. Não aconteceu ainda, não é porque Deus não queira que aconteça. Além de que há um tempo determinado para todas as coisas, o Senhor está lutando. Olha o que o anjo fala para Daniel. Desde o primeiro dia que você começou a clamar, saiu a ordem. O Senhor já tinha dado a ordem. Tem uma ordem a seu respeito e você não pode parar. Não pode parar porque pessoas querem que você pare, porque as vozes contrárias querem que você pare. Você não pode parar. Você é projeto de Deus. As promessas de Deus irão sim se cumprir na sua vida. Eu acho que a essa altura até mesmo você já desacreditou, não é? Porque tantas vozes contrárias convenceu você. Mas o Senhor me traz aqui para dizer que vai cumprir tudo. Até a vírgula, um ponto. Não vai ficar nada que não seja cumprido. É lei de Deus na sua vida que essas promessas se cumpram. O Senhor jurou por Ele mesmo que faria isso se cumprir. É para a glória de Deus. Não desanime, levanta a sua cabeça. O Senhor está com você. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder orar comigo, ore. Vamos unir a nossa fé, unir a minha fé com a sua fé nesse momento, crendo e agradecendo já pelo milagre que vai acontecer, que não é um, mas é no plural, é vários na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu estou aqui com o teu filho, com a tua filha, Senhor, o qual o inimigo deu uma pausa, Senhor, nas suas promessas, na vida dele e dela, e até a fé deles estavam desfalecendo, mas o Senhor veio hoje, Senhor. E eu te peço, aumenta a fé do teu servo, da tua serva, Senhor, para que eles conquistem o impossível, para que eles conquistem, Senhor, o que o Senhor prometeu, que seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você já está abençoado, em nome de Jesus, já está abençoada. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quero ainda pedir um favorzão para você aí, que você possa compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que Deus possa abençoar e aumentar a fé de mais alguém, e que você possa deixar o seu like aí para ajudar esse canal, ajudar o nosso trabalho aqui, para a glória de Deus, que Deus seja glorificado, para que esse canal possa chegar mais longe, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.
Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.